Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito nosso convidado dessa quinta-feira. E vamos aqui, nesse começo, para os recados de sempre. Eles sempre se repetem, mas não custa a gente lembrar sempre desses recadinhos aqui. A gente está no ar toda quinta-feira com um novo episódio, às 8 da noite, toda quinta às 8 da noite, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. E, simultaneamente, ao mesmo tempo, estamos no canal do YouTube do Ilustre Podcast, o canal próprio do Ilustre Podcast. E, sem mais delongas, aliás, com um recado a mais aí, que estava quase esquecendo, os nossos convidados de cada semana podem ser encontrados no Instagram, @ilustre.podcast. E agora sim, entrando de sola aqui no nosso assunto com o nosso convidado, a gente vai conversar aqui com um cara que é amigo da cultura, amigo da música, amigo sobretudo de Piracicaba, da cultura piracicabana. Um amigo do rádio também, da comunicação em geral, enfim, um amigo dos amigos, de quem faz coisas legais aí pela arte e pela cultura. Vamos conversar com o jornalista Rafael Bittencourt. Um aplauso para o Ilustre aqui. Obrigado, Érico, cara. Seja bem-vindo, Rafael Bittencourt. Obrigado. É um prazer estar aqui. Muito legal estar com você, estar com os amigos aqui do Ilustre Podcast. Que bom. É um prazer conversar, bater um papo. Tenho certeza que vai ser muito legal. Que bom. Para mim foi legal que eu te conheci nos inúmeros projetos aí envolvendo humor gráfico, né? Sim. Você como repórter do Jornal de Piracicaba, sim, diversos veículos aí ao longo dos anos, né? Sim. A gente não só não fala quando para não falar a idade, né? Olha, eu posso dizer que a gente não nasceu ontem. Não nasceu ontem, nem anteontem. Foi anteontem. Pouquinho antes. Só um pouquinho. A gente é do século passado, né? Exato. É a melhor definição, Érico. A gente é do século passado. Tá tudo certo. A gente é vintage. Já livra um pouco a nossa barra. Já. Mas, Rafael, queria primeiro saber de você como é que alguém toma a decisão na vida de querer ser jornalista, ou pelo menos de estar nesse mundo da comunicação. Eu sou um comunicador, assim, por muito desejo, assim, de me comunicar para além do desenho, né? Que sim, talvez muita gente não saiba, aqui os nossos ilustres espectadores, né? Eu sou cartunista, né? Sou, sim, ilustrador, designer gráfico, e fui fazer curso de radialismo porque eu tinha necessidade, eu sentia necessidade de me comunicar para além do meu ofício, que é a ilustração. Sim, e você faz isso muito bem, inclusive. Muito obrigado. Então, assim, o que você gostava quando você era criança? Quais são os caminhos que te levaram para o jornalismo? Eu não sei se a criança, quando tem aquele desejo de, quando eu crescer, quero ser jornalista. Você tinha esse desejo? Eu não sei se exatamente ser jornalista, mas eu acho que o percurso da minha vida foi me levando a... Não foi uma decisão assim de uma hora para outra, foi algo que a vida foi caminhando nesse sentido, Érico. Eu lembro assim que eu sempre gostava muito de ler, sabe? Eu fui alfabetizado cedo relativamente, acho que eu tinha por volta dos 5 anos ali, quando a maioria das crianças são alfabetizadas aos 7, 6, 7 anos geralmente, né? Fui alfabetizado aos 5 pela minha mãe, pelos meus pais. E desde o momento em que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler muito história em quadrinhos. Comecei com a Turma da Mônica, com a produção do Maurício de Souza. E eu lembro que meu pai percebeu que eu gostava, ia na banca, pedia para comprar. Ele começou a assinar. Tinha uma época, ele começou a assinar a revista da Mônica, daí foi toda a turma, né? O Cebolinha, Chico Bento, Magali, Cascão. E eu lia, eu me deliciava com aquilo, eu passava horas com aquilo. Ainda com 5, 6 anos, e outros quadrinhos também, Disney, comecei a acompanhar. Isso me levou para a literatura, a partir daí foi um passo para a literatura. Comecei a acompanhar, passar horas e horas na biblioteca da escola. Qual é a sua escola que você estudava? Eu estudei no Colégio Piracicabano, a vida inteira. Passava horas e horas na biblioteca, lia alguns dos autores que são meus preferidos até hoje, o caso de Machado de Assis, Clarice Lispector, eu conheci Edgar Allan Poe, eu conheci na escola ainda.
com romances maravilhosos que ainda me influenciam. Você não passou pela fase de ler a coleção Vagalume? Adorava a coleção Vagalume. Os Caravelho do Diabo é um dos meus livros preferidos até hoje. Que é até um livro bem antigo, até dos anos 40. Sim. Que muita coisa da coleção Vagalume foi resgatada de autores de épocas bem antigas, anteriores, né? Depois que foram os autores mais contemporâneos foram chamados aí para ampliar a coleção. Aí os Marcos Rey já era um veterano, mas começou a escrever pro romance infanto-juvenil, né? Sim. Os policiais, né? Mas muito bem lembrado. A coleção Vagalume, Caravelho do Diabo, A Ilha Perdida, O Rapto do Garoto de Ouro. Éramos 6, assim, eu acho que eu devorei também essa coleção, adorava, passava também na biblioteca da escola, quando possível eu pedia pro meu pai comprar, ainda criança, pré-adolescente, né? E uma coisa levando a outra, assim, também, eu sempre gostei muito da música também, né? Eu sempre gostei muito do rock, o meu olhar pro rock foi direcionado primeiramente para capas, assim. Eu lembro muito disso de LP, né? De LP, ainda LP. Eu tenho LP, compro LP até hoje. Eu lembro de eu na casa do meu primo, né, que mora até hoje em Cruzeiro, também aqui no interior. Ele tinha a coleção dos discos do Iron Maiden em vinil. E, cara, são obras de arte, né, com o personagem, o Ed. Eu me senti fascinado primeiro por aquelas capas. Aí eu coloquei a ouvir, gostei muito daquilo. E eu já gostava muito de ler, queria saber notícias sobre aquelas bandas. Comecei a ouvir com o meu primo. Era um período que a MTV estava chegando no Brasil. E eu começava a ouvir sobre as bandas, conhecer novas bandas. Eu queria saber sobre as bandas que eu estava gostando, num período que não tinha internet. Então, eu recorria a revistas especializadas, aos grandes jornais. Bis, né? Revista Bis, Road Crew, que tinha na época, né? Recorria a esse material, aí eu comecei a fazer meus próprios zines, sabe? Aquela coisa de você escrever, entregar para o amigo, para ele ler. Isso aí já é um ensaio do jornalista, por jornalismo, né? Já era, aí com 13, 14 anos já começou. Eu lembro que com 13 anos, eu acho que 7ª série do Fundamental, a gente tinha que fazer no colégio, fazer um teatro. Fazer um roteiro, fazer uma dramaturgia, né? Fazer um teatro, uma peça. Eu lembro que eu conversei com a professora, eu fiz uma rádio rock ali. Então era todo mundo no teatro, ali no Salão Nobre do Colégio Piracicabana, a gente em cima do palco, eu e mais 2 amigos, apresentando um jornal mesmo, baseado na MTV, baseado nas rádios que eu já admirava. Então os caminhos foram trilhando por isso, né? A linguagem jornalística sempre fez muito parte da minha vida, eu gostava muito de me informar. Meu pai também sempre assinava os jornais, né? Desde o Jornal de Piracicaba, Gazeta, como Folha, Estadão. Eu tenho essa memória muito clara para mim. Assim, eu acordando de manhã para ir para a escola, meu pai tomando um café, lendo um jornal. E eu comecei a ler aos poucos junto com ele. Já fui criando meus cadernos preferidos ali, os cadernos 2 de cultura, né? Que já na época já foram se tornando os meus preferidos. E aí é isso, cara. Quando eu fui prestar vestibular, eu não pensei em outra coisa. Já gostava do jornalismo, já admirava a função do jornalista, já entendia a importância que o jornalismo tem na sociedade. Não conhecia tanto da profissão, mas já gostava, já tinha alguns ídolos nessa área que eu queria seguir, que eu gostava. Aí, porque essa época ainda dos jornais, quem gosta de comunicação tem os seus ídolos na comunicação. E não são pessoas que todo mundo conhece, né? Sim, com Rafael? certeza. Com certeza. Eu gostava e gosto muito. Os caras que escrevem, né? Que não aparecem, não estão em evidência, né? O André Barcinski é um que eu gosto muito. Que tem também um suplemento que eu gostava muito nessa coisa dos jornais, que era... Tinha um suplemento adolescente na Folha, que é o Folha Teen, se eu não me engano. Sim. E ali tinha uma coluna de música alternativa. Eu conhecia muita banda por ali. Era o Lúcio, eu não me lembro sobre o sobrenome dele, mas eu comprava o jornal para ler a Folha Teen e ler a coluna dele. Era Lúcio Ribeiro, internet, se eu não me engano. Esses colunistas eram muito... formadores de opinião mesmo. Exatamente, né? E formaram muitas das minhas opiniões mesmo. Me apresentaram muitas das coisas que eu gosto, assim, e leio até hoje. Então... Foi isso, nesse caminho eu me tornei jornalista, fui consumindo cada vez mais e me apaixonando pelo rádio, pela TV, pelo impresso. A linguagem do humor também veio no meio disso tudo que eu me apaixonei e acho que foi esse o caminho trilhado aí. E você, quando você entrou na faculdade, você pensava, eu quero ser jornalista de uma área específica? Porque jornalista faz tudo, né? Sim. Eu imagino que depois de algum tempo...
é que ele segmenta, né? Isso. O caminho dele, né? Na época que eu fiz, eu cursei jornalismo de 2000 a 2003. Tá. A internet ainda não estava naquela alta, né? Na época eu tinha um e-mail e tinha um perfil no Orkut. Não tinha essa demanda de redes sociais. Internet de escada. Tinha que esperar até meia-noite porque era de graça. Tinha uma coisa assim na época, né? E se o telefone tocasse, caía a internet. Tinha uma coisa assim. Mas eu gostava muito de escrever já, por essa experiência. Eu pensava em trabalhar em grandes jornais, tinha esse sonho de trabalhar nos jornais, nos grandes jornais aí. Na faculdade, na universidade, eu descobri que eu gostava muito da área de TV também. Então ali eu passei a investir muito em TV, fiz alguns cursos à parte ali para TV, para apresentação. Ao mesmo tempo fui descobrindo também, já ouvia rádio, mas até então não tinha pensado em trabalhar em rádio. Mas eu acho que eu entrei muito pensando em trabalhar em impresso. Ali eu descobri a TV como algo que eu acho que poderia me satisfazer e que eu poderia talvez auxiliar num processo que eu gostava, que eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de falar e tal. E eu acho que é isso. E o jornalista é isso, né? Você faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Até criaram um termo muito chique para isso, que é o jornalista multiplataforma, né? O jornalista multimídia, né? O cara que trabalha com tudo ao mesmo tempo. É uma forma de romantizar o cara que trabalha demais, que é mais ou menos o meu caso. Exatamente. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, então o jornalismo multiplataforma aí foi algo que deu muito certo para mim. É legal pelo seguinte, mesmo com você surgindo, começando a se formar, né, a se forjar jornalista numa época já que estava começando a internet, ainda existia essa coisa, mesmo que o jornalista vá fazer de tudo ao longo da carreira. Hoje em dia essa coisa do multiplataforma é muito mais natural, né? Sim. Mas havia perspectiva, quando você começou, de repente, não, eu vou no jornalismo impresso, vou trabalhar num jornal, numa revista. Porque você falou de rádio, por exemplo, hoje você faz programa de rádio. Sim. Só que é o seguinte, você ainda surgiu numa época, por exemplo, nós estamos em Piracicaba, já está ficando uma cidade maior, né? Sim. Um grande centro, já digo, né? Que é uma cidade de médio porte, de médio para alto. Já está crescendo, assim. Já não é mais aquela cidade romantizada também, né? Sim. De tempos atrás. Mas, assim, no rádio, por exemplo, quando você começou, ainda existia muito forte, que a gente estava até falando antes aqui de começar, o rádio AM, que é a coisa popular dos comunicadores, não necessariamente dos jornalistas. Então, vamos dizer que ainda era um clubinho muito fechado, né? Os profissionais aí de décadas trabalhando, né? E que você não relacionava isso tanto a jornalismo, mas a comunicação de uma maneira mais povão, assim, né? E faziam jornalismo do mesmo jeito, né? Faziam, até não eram chamados de jornalistas, né? Hoje em dia é muito mais natural que você trabalhe, o jornalista vá para o rádio, que hoje em dia o rádio é principalmente jornalismo, né? O rádio do presente e do futuro conjugado com a internet, né? Sim. Então, aí eu queria saber de você a sua primeira função aí na imprensa, né? Seja qual for a imprensa, né? Como que você começou, né? Eu comecei, Érico, foi engraçado, assim, porque eu falei que eu me achei como comunicador, como jornalista de TV, eu gostei muito da linguagem de TV. E gostando da linguagem de TV, eu não gostei apenas do na frente da câmera, né? Gostei do atrás também, da produção, da edição. E eu lembro que o primeiro emprego que eu tive na área foi numa produtora de vídeo. Era isso, eu entrei para fazer assessoria de imprensa, mas não tinha muita demanda para isso. Aí no meio, para não ficar ali, a não ficar sem fazer nada, eu comecei a aprender a editar vídeo, a produzir. Aí trabalhei primeiramente em 2 produtoras de vídeo, né? Que fazia vídeo institucional, casamento, coisas desse tipo, né? Não era exatamente jornalismo, era uma produção comunicativa, assim. Mas eu fazia mais nesses meus 2 primeiros trabalhos, isso ainda com 19 anos, 20 anos. E o primeiro trabalho, efetivamente, na área de jornalismo, que eu falei, cara, agora sim eu sou um jornalista, agora parece que é uma mudança de chave, foi na TV Beira-Rio. Isso em 2006, eu tinha 24 anos.
Foi o primeiro trabalho, que é o jornalismo diário, de você apurar no dia a dia, de você ter a obrigação de entregar matérias prontas diariamente. A TV Beira-Rio era retransmissora da TVE do Rio de Janeiro, que hoje é TV Brasil. Né? Isso, exatamente. Era retransmissora, a gente aí tinha entrava o horário no sinal. local de jornalismo que a TV Beira-Rio preenchia aqui, né? Isso, exatamente. Entrava no sinal ali à noite com a programação, né? E ali eu comecei a fazer reportagem, passei a apresentar também. Na época a gente tinha um jornal do bairro, o Jornal Beira-Rio. Eu lembro. Que eram os jornais que tinham uma boa repercussão na cidade na época, né? Tinha um programa de entrevistas, que era o Nossa Gente, que é bem similar ao que a gente está fazendo aqui, inclusive, que eu também apresentava eventualmente. E essa foi minha primeira experiência, assim, com TV. Ali a gente começa a conhecer os profissionais, além daqueles que você já lia, já ouvia, já assistia, né? Passava a conviver. Então essa foi, acho que, a minha primeira mudança de chave, assim, a TV Beira-Rio. E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu tive liberdade de colocar, acho que, um pouco do meu jeito, né? Lá na TV Beira-Rio eu pude criar agenda cultural, que era algo que eu já gostava, eu pude focar bastante em matérias dessa área de arte, né, que já existia, mas eu acho que talvez não se fazia com tanta frequência. Eu comecei a fazer isso com mais frequência também. E numa época que não tinha podcast, não tinha podcast, né? não existia. Hoje na também época. O podcast, de alguma maneira, ele é mais corriqueiro, assim, no bom e até no mau sentido também. Isso, Tem várias opções, há uma diversidade, né? Até temática, né, de podcast. O que é legal. Agora, assim, e devia ser fascinante, assim, porque, por exemplo, uma entrevista com uma personalidade, vamos supor, como Cecílio Elias Neto aqui, jornalista, escritor, muito... o Caipiracicabano padrão aqui. Que tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Que o papo rende, né? Então aí, você só poderia esperar, por exemplo, uma pessoa como ele ser entrevistado no máximo numa rádio. Sim. Ou no jornal, uma entrevista de página inteira lá, sei lá, tipo perfil, né? Aí numa TV local, aparece lá a imagem dele, pois né? É uma das pessoas que eu me orgulho. E o Cecília é aqueles caras que eu costumo falar, que você aprende em papo de 2 minutos. Algumas pessoas têm esse dom, né, Érico? De você conversa 5 minutos, parece que você saiu, estudou, leu um livro, né, cara? O Cecília é um desses, né? Muito legal, toda vez, muito boa lembrança. E acho que a Beira-Rio foi isso, cara. Foi uma grande escola para mim, no fim das contas, assim. Eu era muito fominha com minhas matérias. Eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Então, eu comecei a editar. A TV tem todo um sistema, né? Tem o repórter, tem o editor de texto, né? Tem o editor de imagem, tem o cinegrafista. Não tem interferência na função. É tudo bem delimitado. Bem delimitado, cada um com a sua função. Todos são muito importantes para o jornal ir para o ar, né? Mas eu gostava de deixar tudo do meu jeitinho. E eu fui aos poucos conquistando e tendo o aval da direção. Eu passei a editar minhas próprias matérias, a fazer meus próprios GCs, que são aqueles gráficos, né? Mas numa TV menor, eu imagino que a infraestrutura não seja modesta. Sim. Então, modesta. claro, por outro lado também tem a coisa do profissional defender a própria área, a função, né? Ninguém tasca aqui no que eu estou fazendo, né? Mas assim, eu imagino que realmente essa habilidade que você tem de comunicação natural, até antes de você entrar na área, né? Ajudou nessa parte de lidar com os egos, né? Sim. As pessoas, nesse caso específico, entenderam que era uma ideia, era uma característica minha mesmo. Um entusiasmo de ser fominha, também. Né? Você não quer tomar o lugar de ninguém, você quer contribuir. Quero contribuir. E eu sempre buscava dicas, né? Queria aprender. Nessa época eu aprendi muito com os editores de imagem ali, né? Que trabalhavam nessa época, sempre me ajudaram muito, foram muitas fontes de inspiração e de sabedoria para mim. Muitos dos ensinamentos que até hoje eu uso nos meus trabalhos em edição de vídeo foi que eu aprendi lá atrás com essa galera muito legal da Beira-Rio, assim. E da Beira-Rio, qual foi o passo seguinte aí? Da Beira-Rio eu fui para o Jornal de Piracicaba, foi logo em seguida para o Jornal de Piracicaba, isso em 2010. Já fui para trabalhar na editoria de cultura, né? Já foi um convite que eu tive para atuar lá. A gente se conheceu assim. A gente já se conheceu antes, né? Mas ali a gente trabalhava no dia a dia, se via com bastante frequência, né? Já trabalhava na editoria de cultura, já fazendo o que eu gosto. Fiquei um tempo legal lá. Que nessa época o jornal, o formato físico era maior, né? Que hoje os jornais são menores, tanto em número de páginas quanto em centimetragem, digamos assim, né? Exato. São menores. Então, uma matéria de cultura normal, assim, de dia a dia,
era uma vitrine muito boa pra gente. Vitrine muito boa. O era... artista, né? Eu me coloco. Era sensacional. E assim, pra gente também, até hoje eu guardo páginas de jornais, de matérias que eu gostei muito, de textos que eu falei, nossa, esse ficou muito legal. Até hoje eu tenho amarelado, lá tenho também o digital, o PDF, Sim. mas acho que eu sou romântico nesse ponto. Eu gosto da folha, eu gosto. Tenho folhas amareladas lá de jornal, amareladas pelo tempo, mas pra mim é a grande memória. Tem essa coisa afetiva, né? Do cheiro, do tátil, né? Eu tenho isso e ali eu acho que foi uma mudança diária, né? Assim, entre aspas, sair da TV para o impresso, muda a dinâmica em muitas coisas, é um cuidado muito maior para o texto e foi legal também porque isso me remeteu àquela coisa da minha infância, de meu pai, eu junto com meu pai lendo o jornal de manhã, um dos jornais que meu pai lia diariamente era o Jornal de Piracicaba. E aquela coisa, eu tô nesse jornal agora, então... É legal passar para o outro lado, né? Teve um significado muito importante, assim. E também mais um local que eu aprendi muito, uma galera muito legal lá do JP, né? Eu tive essa sensação com relação ao suplemento infantil, que existia o jornalzinho. Escrevi pro jornalzinho, fiz matérias pro jornalzinho. Sei. E aí era o jornal, o suplemento infantil, o caderno infantil que eu lia quando eu era criança. Sim. Aí depois... Tinha o Você Sabia, né? Do Edson Ontani, pai de curiosidades, né? Colecionava isso na infância, inclusive. O Edson Ontani, que foi o chargista do 15 de Piracicaba, né? Com as charges do Nhoquim, antes e depois dos jogos do 15, né? Exato. E... foi uma das minhas referências no desenho de humor, né? Junto com as Mônicas Disney na vida também, que eu lia, né? Quem não, né? Tinha os cartunistas locais, que era uma coisa mais difícil. Porque eu tinha 6 anos em 1982. Então, no interior, ainda era característica de ser uma cidade... ainda era menor, embora maior que muitas da região aqui, mas... material extra em jornal, você precisa de investimento, né? Sim. Pelo menos naquela época que os jornais tinham muitas páginas, né? Sim. Mesmo os do interior tinham muitas páginas. Principalmente de domingo, né? Os jornais de domingo eram enormes, né? Então, você fazer um suplemento já é um investimento a mais. E infantil ainda, que aí é um material que se esperava que tivesse cor. Sim. Ainda hoje, ainda mais no tempo da internet, é muito caríssimo, tanto que os jornais estão quebrando porque não concorrem com a internet em questão de custo, né? Sim. Então, tem um custo elevado. Aí você ter essa referência na sua cidade, né? Algo que você esperaria de centros maiores, né? Você esperaria que o Maurício publicasse na Folhinha de São Paulo lá, mas não em Piracicaba, no caso, até uma desenhista local, uma artista. Hoje se fala muito de participação feminina e tudo, tem muita cartunista, né? Sim, que bom. Mas existia o suplemento que eu tinha, a minha referência de criança, era de uma quadrinista que ilustrava o suplemento. Aí eu li de 82 a 84, e aí em 1991 vinha a ocupar esse espaço, né? E é legal, né, cara? É recompensador, né? Um espaço que você... significa tanto para você, a sua formação como pessoa e como profissional. Sim. Você tá lá, passa alguns anos, você tá lá, eu acho que é uma coisa que tem um significado especial. Né? Do mesmo modo que você tem as suas referências do jornalismo, né? Sim. A gente meio que pensa assim, não sei se quando eu crescer quero ser a pessoa, mas eu quero ocupar um espaço parecido, quero estar nesse ambiente que essa pessoa, que eu gosto muito, está, né? Isso realmente não há dinheiro no mundo que pague, né? Isso é muito legal. Às vezes não pagam mesmo. Né? Às vezes não pagam mesmo, realmente não pagam. Às vezes não pagam. E aí de cultura, cara, foi isso. Eu não fiquei muito tempo no Jornal de Piracicaba, que daí eu tive uma proposta para ir para a assessoria de imprensa da Secretaria de Cultura, especificamente. A assessoria de imprensa era algo que eu queria, já tinha feito alguns trabalhos pontuais, era uma área que eu queria testar, que até então eu não tive uma experiência diária, né? Mas eu queria testar. A assessoria de imprensa é uma área que permite você transitar por tudo, né? Pelo impresso, pelo rádio, pela TV e pelo online. Já começando a ser multiplataforma. Já começando ali a ser multi. Então eu tive esse convite em 2011. E uma das coisas que me atraíram bastante para a assessoria de imprensa da SEMAC é o fato de trabalhar com o Salão de Humor.
O Salão de Humor eu comecei a acompanhar o Salão de Humor como espectador, criança, Sim. que ia, na época, muito pequena ainda no hall do Teatro Losso Neto, quando era lá, ainda nos anos 80. É outra referência que vem de longe. Vem de longe, até a mudança para o Engenho Central nos anos 90. Eu peguei isso, né? Eu tenho muito claro na minha memória, acompanhando o Salão de Humor, lá no teatro, no hall do Teatro Losso Neto, Dr. Losso Neto, depois no Engenho Central. Sempre em meio àqueles grandes nomes, né? O Zélio presente em praticamente todas as edições, Jaguar e Paulo Caruso, toda essa galera, Laerte, presente sempre, né? Era um dos momentos ali que eu ficava maravilhado desde sempre, desde a adolescência, né? Daí eu comecei a cobrir como jornalista o evento e fui me apaixonando cada vez mais, e foi uma coisa que brilhou meus olhos assim quando eu tive esse convite. Eu falei, fui e resolvi ir por vários motivos, mas o salão foi um motivo muito especial, assim, a possibilidade de trabalhar, de vivenciar isso no dia a dia, né? Você ter a possibilidade de você acompanhar como se faz. Aí eu acho que agregou algo ao meu trabalho, essa entrada minha na SEMAC, na assessoria do Salão de Humor, agregou um lado de produtor cultural também, que eu acho que é algo que marca um pouco da minha passagem, essa coisa da multiplataforma, né? Tem isso também de você vivenciar um evento, saber como se faz. Em alguns eventos específicos eu atuei como curador também, né? Virada cultural e outros eventos. Então, eu já tive uma vida e uma trajetória profissional que transitava muito pela arte, e isso foi fundamental, assim, isso também foi um grande desabrochar, assim, de eu conhecer no dia a dia as pessoas. Eu já cobria como jornalista, atuando em páginas, em publicações culturais, mas você está no dia a dia de um órgão público da área cultural e na comunicação de um evento tão grande que acabou de completar 50 anos, eu acho que também foi um aprendizado fundamental para mim, como jornalista e como pessoa mesmo, né? E do salão, que episódio assim que você marca, assim, te marcou de bastidores, assim? Tem uma... Que você possa dizer naturalmente. Ou pode ser indiscreto também. Não, tem muitos casos. Tem muitos casos. É muito legal assim, conhecer. Quem não acompanha muito o salão até acha um pouco estranho que tem muitas obras que vêm ali do Oriente Médio, né? Tem uma produção do Irã muito grande. Humor triste. Humor triste. Pelos motivos deles, tem esse traço triste, né? Claro. E algo muito legal é que teve 2019, se eu não me engano, veio o casal, a Saba e o Pakdel vieram aqui. Sim. E são 2 iranianos que produzem e, cara, ter essa oportunidade de conversar com eles, né? Entender, a Saba, ela fala inglês, o Pakdel não tanto, mas a gente conseguia se comunicar um pouco, de entender como é que é o dia a dia ali, né? Do Irã, como é que um artista trabalha no Irã, há liberdade de produção, não há. A gente ter esse diálogo, isso é uma coisa muito legal, assim, é um episódio que eu sempre ressalto que é muito legal, que eu aprendi muito, né? Coletivas de imprensa, também acho que em 2018 ou 2019, não lembro, com a Laerte, né? Sim. Que, cara, é aquelas pessoas também que sempre traz reflexões profundas, né? Quando você conversa sobre a linguagem de humor, sobre a sociedade, sempre traz reflexões profundas e você aprende muito, né? Fora o dia a dia com o pessoal, com os cartunistas. Eduardo Grosso, ele era uma figura, assim, trabalhando, ele tinha tem uma coisa, eu acho que até tem essa foto. Teve um dia uma reunião ali da equipe inteira, que era uma reunião pesada, um dia às vésperas ali do evento, muita coisa. Ele com uma folha de sulfite desenhando. Eu fui ver ali depois, era um desenho, era um personagem caindo um monte de coisa em cima dele. Eu acho que era mais ou menos... Aquilo ilustrava aquela reunião ali, né? Eu lembro que eu fotografei. Desabafando pelo desenho. Eu acho que eu devo ter esse desenho ainda, preciso procurar em algum HD ali. Ai, que legal. Mas tinha essa coisa. E também, essa coisa do pessoal perguntar, você trabalha com salão de humor, você deve dar risada o dia inteiro, né? Não, é um trabalho como todo outro. Tem momentos de alegria, momentos de tensão, momentos de tristeza. Mas sabe o que é? Eu tenho a impressão que até pela vida, infelizmente, da maioria da população muito sofrida, o pessoal relaciona trabalhar com arte com algo que é até meio irresponsável, né? Sim. Porque você tem um prazer naquilo e parece que é uma grande ofensa, né? Para o trabalhador médio, infelizmente. Infelizmente. Né? A gente tem uma imagem, o pessoal tem uma imagem da gente que parece que a gente não trabalha, né? Tem essa coisa de ser meio contra as leis da vida, né? Você não está muito inserido na rotina, né? Tipo...
E cabe lembrar aqui, para quem não sabe, o Eduardo Grosso é um cartunista clássico aqui de Piracicaba e foi um dos diretores do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, né? Fez um trabalho então ele foi diretor, teve todo o acesso a essa parte, digamos, chata, burocrática, que é necessária para você colocar um evento das dimensões do salão em funcionamento, né? Mas ele consegue ter aquela senso lúdico de traduzir numa reunião tensa, fazer um cartoon daquilo. Não, e genial, né, cara? O Eduardo, eu nunca tinha falado dele sobre isso. Recentemente, eu falei, a gente se encontrou numa desses eventos. Falei, Edu, você lembra desse dia? Tá, não lembro, mas que é tão natural para ele, né? A vida dele é essa, né? Então, não desenhar é que é estranho, ser estranho para ele, né? E o Erasmo também, outro cara que assumiu a direção do salão depois do Edu também. Sim. Um cara que é muito bem-humorado, o dia a dia com ele... Claro, é muito legal, claro que ele vivencia também momentos de tensão para um evento como esse, mas é um cara que leva sempre no bom humor e a gente acaba deixando um ambiente leve também. Né? Duas pessoas sarcásticas, né? Sim. A linguagem do humor precisa desse sarcasmo, né? Precisa da ironia, né? Todo mundo quer assinar. Mas é necessário. Bons trabalhos, assim. A ironia, a síntese, né, são características, o sarcasmo são características que eu admiro no humor. Isso daí tá quase quase no abismo, sabe? De você ser o bem-humorado ou o estúpido. A linha é tênue, né? Eu não tô detonando, eu tô dizendo que o humor dependendo de quem vê, né? Quem presencia pode ser uma coisa desconfortável. Só que a nossa função também é essa, né? Então, tem humores e humores, né? Sim. Mas você tá realmente nesse limite, né? Que dizem que existe um limite, sim, né? essa linha tênue, né? E é legal falar dessa coisa subversiva, né? Do artista no trabalho, né? Uma das minhas viradas de chave, até tenho um livro em formato digital que chama Quase um Cinquentão, Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que é meio que um resgate dos trabalhos que eu fiz no Salão de Humor. É quase um cinquentão. Não sou eu tenho 42, ainda vou chegar lá. Mas o quase um cinquentão na época foi do Salão de Humor, né? Que quando eu lancei era 49 anos do Salão. Então eu fiz meio que um resgate de materiais, de reportagens que fui fazendo ao longo desse tempo. Está disponível online lá, inclusive acho que pelo site do Salão. E eu conto essa história que eu acho que uma das viradas de chave na minha vida... Eu fiz estágio, antes das duas produtoras que eu trabalhei, eu fiz estágio na TV Unimap, né? Ali na TV Unimap, ali com produção, eu lembro de um dia que o Camilo Riani, também um nome importantíssimo na história do Salão Universitário de Humor, ele me convidou para ir para São Paulo, que ele teria uma reunião ali com o Fernando Gonzalez, que é o cartunista, autor da tira Níquel Náusea. Pra mim, é o cartunista mais engraçado do Brasil. Gosto, sensacional. Ele nunca perde a piada. Nunca perde a tira. Engraçado. É incrível sempre o trabalho dele. Ele me convidou para falar, você quer ir? Aproveita, faz uma matéria para a TV Unimap. Falei, vamos lá. Convidou cinegrafista e tal. E eu lembro do Fernando Gonzalez, deu entrevistando o Fernando Gonzalez, virou uma matéria simples. Cara, legal, assim, simples. Né? E eu acho que uma coisa que me marcou muito, uma das coisas que eu perguntei é se ele tinha algum... A gente imagina que artista tem essa coisa, é aquela coisa criativa que surge, é quase como uma força que vem dos deuses, né? Lápis, né? Uma coisa. Ele fala... De onde vem a sua inspiração? Alguma coisa que surge, algum que ele estralo, mais escuta na vida. Um estralo. Vem, cabum! E daí ele cria a obra-prima. Ele falou que não, ele tem uma dinâmica, ele tem uma rotina, que ele acorda cedo, toma o café, senta à mesa e começa a produzir. Aquilo, para mim, também foi um estralo, do tipo... A gente tem essa visão, muitas vezes, subversiva do artista, que é um cara que não tem rotina, é um cara que não trabalha, né? Que vive de lapsos de genialidade, mas não, é uma produção artesanal muitas vezes, né? Não vem do nada, não vem de cima, nem de baixo, nem do lado. Vem daqui e vem da disciplina. E envolve muito repertório, né? Um cara, para produzir um trabalho de humor, o cara tem que consumir muito humor, tem que ler muito, tem que conversar com as pessoas. Você sabe disso muito mais do que eu, né, Érico? Tem que estar atento ao que está acontecendo no dia a dia, para você saber daquilo e aos poucos você pautando e você criando uma leitura toda direcionada para aquilo, né? É que como é um trabalho contínuo, como qualquer outro... Sim. A gente não pode depender de
de lapsos de genialidade, Sim. sabe? Você precisa ser uma coisa contínua. Então, para isso, realmente precisa de rotina, precisa de bagagem e precisa de continuidade. Os lapsos às vezes aparecem para você criar sua genialidade. Eu lembro, para você criar uma obra-prima, eu lembro do Keith Richards, que é o guitarrista dos Rolling Stones. Ele conta que Satisfaction, que é a música mais conhecida, ele acordou de madrugada com aquele riff na cabeça, aí ele começou a tocar e gravou, ligou o gravador de fita, né? Tape, ele gravou, fez tocando ali o riff. Tan, tan, tararam, tan, e aí ele acordou de manhã, aí ele foi ouvir, tinha, sei lá, 10 segundos do riff e o resto é ele roncando. Então foi um lapso que ele teve, mas aquilo é uma coisa, a produção como do dia a a dia. gente está inserido numa rotina, isso acontece também. Acontece também. Só que eu adoraria que fosse sempre assim, do nada aparecer alguma coisa assim, mas muitas vezes você tem que puxar aquilo. Tem que puxar. Você tem que fazer o exercício. O exercício mental ele é incorporado à nossa rotina. Sim. A gente tem que ter isso, porque o exercício é fundamental. E muitas vezes você ficar rabiscando no nada. Tem cada ofício tem o seu ritualzinho de alguma maneira. E cada profissional também tem seu estilo, né? Tem sua forma de produzir, né? Mas eu acredito muito nisso, nessa coisa da rotina, de você se disciplinar para produzir, independente, seja você um artista, seja um advogado, seja um médico, né? Eu acho que é importante. Claro, cada um tendo as suas particularidades aí, né? Eu sou uma pessoa que funciona muito por rotina, assim. Eu gosto de... Não dá para confiar muito em lapsos, não. Muito em estralos, né? Essas coisas. Você falou de música e da produção cultural. Fala aí dos seus hits da produção cultural. Pois é, um evento que eu tenho muito orgulho de atuar é o Festival Rock Caipira, que é um festival que está completando 10 anos aí da sua idealização. O Festival Rock Caipira foi pensado em 2014 e agora a gente está chegando em 2014 foi pensado, em 2015 teve a primeira edição. Então a gente está fazendo 10 anos da idealização agora, né? Beleza. Em 2025 a gente faz 10 anos da realização. Festival que foi pensado assim, eu sou uma pessoa que gosta muito da linguagem do rock and roll, né? Que tem o banda, tudo. Qual é a banda? A banda chama Invasores, é uma banda de punk rock. Olha que essa. Até tem no Spotify, tem no Instagram, quem quiser lá. E é um evento que a gente faz anualmente, né? Trazendo bandas de rock de Piracicaba, bandas que têm trabalhos autorais. A gente faz ali no Engenho Central, né? Desde 2015, é um evento que é realizado desde 2015, trazendo essa nata aí nata entre aspas, né? Mas são grandes bandas nacionais. Entre aspas? Entre aspas, você pensa em nata, você vai achar que é um grande artista, você vai achar que é um Pearl Jam, um Metallica, né? Então, mas assim, é a nata da produção de Piracicaba. Sim. Porque a gente trabalha em exclusivamente com bandas locais, né? Tá. Então é a nata local do rock and roll, assim, com trabalhos autorais. A Invasores tocou, imagina. Invasores tocou no ano passado. Eu demorei para colocar Invasores lá, hein? É o pudor, né? Meu Deus, eu vou me incluir no meu próprio festival. Porque você fica com medo de críticas e tal. Não, mas não é uma banda. Quando eu achei que a banda... Assim, é uma banda que, como todas as outras que tocam, né? Tem condições de estar lá, tem uma produção, tem músicas autorais. Então a gente tocou ano passado e... É um evento muito legal, que eu gosto muito, assim, vem evoluindo ano a ano, a gente faz no Engenho Central, né? Em breve a gente vai estar divulgando para esse ano, a gente já está com algumas conversas aí, inclusive com a Secretaria de Cultura, né? Que sempre abraça essa causa. Fora isso, a virada cultural, que era a virada cultural paulista, que acontecia aqui anualmente. Eu era curador de um dos palcos, que era o palco 2, que era um palco voltado à música piracicabana. Então eu tinha essa satisfação, mas também essa responsa muito grande de fazer a curadoria de bandas e artistas daqui, que a gente sempre fazia um trabalho que essas bandas intercalavam com os grandes artistas, né? De serem de estilos semelhantes para ter um diálogo, né? E é isso, né? A gente foi unindo o trabalho de jornalista com o trabalho de produtor cultural e fazendo várias outras coisas aí ao longo da vida. Mas tem ainda uma outra extensão disso, que é da música e jornalismo, que é o E-Rock, né? Tem o programa E-Rock, exatamente, é um programa que completou, programa de rádio na Educativa FM, né? Domingo das 3 às 5, que atualmente fazemos o programa eu e o Maurício Pinheiro, que fez 10 anos no ano passado, Érico, 2023 completou 10 anos de programa.
que a gente também traz entrevistas com bandas locais e também bandas de fora, né? A gente costuma falar que o E-Rock tem o compromisso de evidenciar o rock local, mas sem esquecer as nossas origens, né? Sem esquecer o que nos fez curtir rock and roll, que são as bandas grandes. Então, tem entrevistas com bandas locais, bandas nacionais, com até realizadores de eventos, né? A gente já entrevistou galera do Rock in Rio, que faz o Rock in Rio e tal, sempre intercalando entrevistas e análises minhas e do Maurício Pinheiro com músicas, né? Então vocês não se limitam só a ficar chamando música, né? Não, a gente dialoga. Tem uma curadoria. Tem uma curadoria. Tem entrevistas, né? Tem jornalismo, né? Uhum. Que é essa busca, e tem análise que a gente faz, né? Eu consumo muito rock and roll até hoje. A gente estava falando da coisa física, né, do jornal. Eu gosto muito de vinil, de CD, compro muito vinil e muito CD até hoje. Até hoje eu sempre estou nos sebos. Hoje você acha ou é pela internet ou é em sebos, né, em brechós. Eu costumo percorrer sebos, já tenho meus preferidos em Piracicaba, que eu vou com alguma frequência e compro com muita frequência também. Então a gente comenta lançamentos, comenta notícias do mundo do rock and roll. É um trabalho que o programa começou em 2013, né? Eu tive o convite em 2017 para fazer parte. Eu lembro que foi em julho, é o mês do rock, dia 13 de julho é o dia do rock, né? Por conta desse dia, em 2017, eles me convidaram para fazer um programa. Do primeiro me convidaram para o segundo, do segundo para o terceiro. Falaram, quer saber? Quer ficar aí com a gente? Falei, vamos aí. Ficou de vez. Fui ficando, e aí foram esses vários anos aí de história do programa É Rock. Eu e o Mal, a gente já teve algumas incursões audiovisuais, então alguns programas também em vídeo. Se você entrar no YouTube lá, digitar Programa É Rock, tem algumas entrevistas que a gente fez com bandas locais ali, em audiovisual também, em vídeo, né? Falando em audiovisual, você não fez o documentário da história do rock daqui de Piracicaba? Sim, é o projeto Lugar Onde o Rock Não Para, que a gente fez. Também eu junto com o Maurício Pinheiro e com o Vitor Cortial. Isso é resgate histórico, né? Isso é um resgate histórico. Importantíssimo. Isso é muito legal. Isso é algo que... Muito bem lembrado, Érico. Obrigado. A cabeça às vezes... Tá vendo? Eu estudei sua vida. Muito bem lembrado. O Lugar Onde o Rock Não Para é uma websérie, né, que a gente fez. Eu, Maurício Pinheiro e o Vitor Cortial. Foi na época da pandemia? Foi pouco antes. Foi em 2019. Foi... pouco antes de estourar ali, quase. Foi na porta ali. Foi. E a gente gravou entrevistas. Na época foi um formato muito inovador, assim, era em 360. Está disponível no YouTube também, para quem quiser aí ver, quem quiser acompanhar. Onde o rock não para. Legal. A gente fez uma brincadeira com Piracicaba, que em Tupi-Guarani é lugar onde o peixe para, né? E até começou com uma investigação de que o rock, a partir do momento que foi iniciado em Piracicaba nos anos 60, ele nunca parou efetivamente. Sempre teve bandas aqui produzindo e tal. Qual foi a banda mais antiga que vocês retrataram lá? Cara, acho que Mega Sons é uma banda antiga dos anos 60. 60? Chegaram a gravar? Não, na época era muito difícil se gravar, né? Qual foi a primeira que conseguiu gravar assim? Olha, eu não sei se foi... Teve bandas que gravaram, mas acho que nos anos 70... Mas foi mais nos anos 70 e 80 as primeiras a gravarem ali, né? Até porque não havia uma estrutura de estúdios como a gente tem hoje, né? Hoje em Piracicaba a gente tem uma estrutura de estúdios muito legais aqui, né? Possibilidade de gravar grandes trabalhos. Até divulgação, né? Você coloca no Spotify, você já... Tá acessível, até acesso a instrumentos era difícil nos anos 60. Nessa websérie, Lugar Onde o Rock Não Para, a gente colheu depoimentos de músicos ali dos anos 60 que eles não tinham acesso a instrumento. Era difícil, às vezes tinha que vir do exterior. Isso quem tinha mais dinheiro conseguia comprar no exterior. Quem não tinha acabava produzindo, fazendo o próprio instrumento, vendo ali no jornal, vendo em livros, daquele jeito. Tinha uma dificuldade, sabe, muito grande. Isso é uma coisa que você precisa exaltar. O cara tem que fazer o seu instrumento para poder ter a banda. E são histórias bem legais que a gente traz desse período. O Marinho Castelar foi um desses pioneiros aí? E foi um dos pioneiros. Ele é um cara, eu imagino que seja um dos mais conhecidos aí dessa cena alternativa, de certa forma, né? Ele lançou de Piracicaba projetado aí, cult até, né? Sim, ele lançou um disco ali nesse período, praticamente de forma independente. Vinil amarelo, né? Vinil amarelo. Quando nem se falava em vinil de cor diferente. Né? Que atingiu muita gente, assim. Ele foi um grande precursor também. Tem uma banda, Érico, eu não lembro se é o Megasons ou o Cambito, são duas bandas ali dos anos 60,
que até hoje é uma lenda, é histórico, assim, que eles fizeram o número dos Beatles, eles foram os Beatles, assim, que tinha um grande cantor americano da época que era o Chris Montez, era um cantor americano, que ele tinha uma turnê, não lembro se era turnê ou se eram shows ali, que ele é norte-americano, ele foi para a Europa fazer alguns shows, e quem fazia a abertura dele na época era uma banda que estava começando, chamava Beatles. Uns garotos ali de Liverpool que estavam começando, fazer a abertura deles. Aí o Chris Montez veio para Piracicaba tocar, se eu não me engano, no Teatro São José, e essa banda piracicabana, que eu não lembro se é o Cambitos, qual que era, eles fizeram a abertura, então eles fizeram o número dos Beatles, então eram os Beatles piracicabanos aí. Então tem algumas histórias interessantes aí nesse trabalho que a gente resgata, e bandas que atingiram certa importância, né? O Killing Chainsaw, que foi uma banda que nos anos 90, uma banda piracicabana que foi muito importante nos anos 90. Não, quero daqui. Killing Chainsaw era daqui, manda muito dos anos 90 até, mas tem uma foto muito famosa do Kurt Cobain, do Nirvana, segurando o vinil deles, assim. É mesmo? Tem. Olha, não sabia dessa. Tem, muito legal, uma banda que atingiu um patamar muito grande ali na época, e tem produção muito legal de rock, assim, né? No Lugar Onde o Rock Não Para, essa websérie, é um formato ali de entrevistas, a gente montou uma mesa, a gente quis fazer mesa redonda, literalmente. Pegou uma mesa redonda mesmo, a gente colocou uma câmera 360 no meio, então tem até essa linguagem mais imersiva, né? O espectador pode ir girando, vendo os entrevistados na mesa, e com entrevistas focadas em décadas. Tem 2 episódios dos anos 60, 2 dos anos 70, 2 dos anos 80, anos 90 e 2000, além de uma homenagem que a gente faz para o Ronex Corte Real, que foi um dos grandes nomes do rock piracicabano, irmão do Vitor Corte Real, que é um dos idealizadores junto comigo e com o Mal. Sim. Ele não sabia que a gente ia fazer essa homenagem, foi uma surpresa para ele. Fez eu e o Mal, vamos combinar, a gente combinou, vamos fazer e tal. Mandamos pro Vitão primeiro, aí ele mandou uma mensagem super emocionado, agradecendo, mas é um nome que a gente precisava exaltar e que a gente tem saudades do Ronex Corte Real. Você não tem vontade, é que você foca no rock, né? Paixão sua é o rock. Até não sendo você, mas joga a ideia pro universo aí, né? A música de Piracicaba, cara, merece esse registro assim, amplo, dessa forma, né? Já pensei nisso, tenho essa vontade de fazer esse resgate. É um trabalho gigantesco, né? Mas precisa ser feito. Precisa ser feito, e tem muita coisa boa, né? Eu acho que é legal, eu tenho essa paixão pelo rock, mas eu acho que a música ela tem que ter uma coisa que não tem que ter amarras, é a arte, né? E a música eu acho que é isso também. Até tenho agora um programa na TV Unimap, que é o Conexão Musical, que a gente entrevista bandas e artistas de diferentes estilos, assim. Então, por lá passa rock. Você abriu o leque nesse programa, você abriu o leque. A ideia é a música de Piracicaba e também do interior, porque tem uma galera de fora também, de Limeira. Então você já tá, de certa forma, você já está fazendo isso no programa. A ideia é um pouco essa, de trazer, de contar um pouco da música local, né? Então é um programa, uma parceria que a gente faz, com a minha agência, Tempo D Comunicação e Cultura. A gente faz junto com o Groove Music Studio, que é o estúdio lá do Mário, e a TV Unimap, que a gente vai gravando por temporadas, e tem músicos de rock, de pop, de samba, de MPB, de rap, de jazz. Então é um pouco disso. Talvez seja o começo, Érico, desse trabalho aí de resgate da música piracicabana, que é algo que está no meu radar. Quem sabe um dia eu não consiga fazer isso com mais efetividade, enfim. Mas você também faz isso no seu programa da Jovem Pan News Piracicaba. Sim, né? Exatamente. O programa... Outro dia eu tive lá, por algum motivo aí que você sabe. Sim. O programa é o Trilhas da Pan, né? Que é o programa que todas as quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã, na Jovem Pan News Piracicaba, 99,5 FM, que é um programa que tem um tripé, né? Que é cultura, meio ambiente e educação. Eu foco principalmente nesses 3 temas, mas, claro, a gente sempre pende para o lado que a gente gosta mais. Então, acaba indo para o lado da música. Da música, da cultura, da arte. Eu costumo falar que a música e a arte, de uma forma geral, são o carro-chefe do programa. Eu achei legal que você, puxando a brasa para minha sardinha, mas claro que você faz isso com outras artes também. Você fazer séries... Sim. Sabe, aquela coisa de nada está isolado. Muita coisa faz parte de movimentações ou de movimentos, né? Sim. Então, se eu estou fazendo algo numa determinada direção, vai ter gente que vai fazer
num caminho semelhante, e você faz essas séries agrupando pessoas que vão por caminhos complementares, né, digamos assim, eu acho que é isso nas artes, né? Eu acho que a ideia é isso, né? Eu acho que eu trabalho muito com meio alternativo, com meio independente, né? Então, a união é importante, né? Então eu gosto de... E assim, são linguagens e são artistas, enfim, independente da linguagem artística, que dialogam entre si, que têm trabalhos em conjunto e que um bebe da fonte do outro muitas vezes. Eu acho legal. Eu gosto muito de trazer séries, né? De assuntos que dialogam entre si, para entender, às vezes, um bebe da ideia do outro, ou se dialogam e se complementam também. Eu gosto muito disso, né? Acho que ninguém faz artes... Você até consegue fazer arte sozinho, mas é difícil você se manter sozinho, né? Eu acho assim que a coisa de movimentos é um estímulo que os integrantes da movimentação ou do movimento, eles se alimentam realmente. Sim, até como forma de você se informar, saber o que está acontecendo ali na cena. É necessário, dia a dia. Eu acho que você ter um intercâmbio. É que hoje em dia todo mundo acha que é interativo por causa do Zap, né? E às vezes não, né? Às vezes fica só retroagindo em torno do próprio umbigo, sabe? Exatamente. Então às vezes não tem essa troca. Exato. Então você fazer projetos, acho que você está falando de projetos que você faz, você tem a sua banda, mas você interage realmente com muito na própria atividade de jornalista, né? Você tem contato com muita gente realizadora da cultura. Sim, uma coisa vai levando a outra, né? E aí eu falei da Tempo D, que é a minha agência, que eu tenho junto com a Cláudia Sense, minha companheira, também jornalista, que é um pouco disso, de unir esse hábito que tem, essa questão da gente gostar de trabalhar com projetos, né? Então a gente centrar, a gente concentrar. É uma agência que tem um tripé, né, de trabalhar com comunicação, educação e artes, de uma forma geral, cultura, de uma forma geral, né? Comunicação, educação e cultura, trabalhando com produção de conteúdo jornalístico, trabalhando com assessoria de imprensa, com produção cultural, cursos, formação, né? Aula de idiomas, aula de linguagem, porque eu acho que a gente achou ali um mínimo divisor comum ali, ou um máximo múltiplo, não lembro, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. A gente é ruim dessas A gente é ruim, eu faltei nessa aula aí, mas a ideia é essa, ter um aglutinador para tudo isso que a gente gosta, que eu tenho prazer em fazer, né? Então, oferecer isso enquanto uma empresa que presta serviço e pode realizar esses trabalhos, né? Então, eu acho que a Tempo D, ela fecha essa tampa dessa panela, né? Que é a minha produção profissional, assim, transitando por diferentes áreas. Eu acho que me permite realizar vários trabalhos de uma forma mais organizada, talvez. Para fechar o nosso papo, pegando esse gancho aí de ser profissional fazendo o que gosta. Você acredita que os artistas, nesse tempo todo aí que você milita na cultura de Piracicaba pelo jornalismo, você acredita que os artistas têm uma noção mais definida, assim, mais de profissional, de ser profissional? O que você acha? Desde quando você começou para cá, você acha que os artistas estão menos românticos nesse sentido ou não? Eu acho que eles estão conseguindo fazer arte com um sentido mais profissional, assim? Eu acho que sim, Érico, por muitos motivos. Eu acho que tanto com o advento da internet, das redes sociais, aumentou a possibilidade de você se qualificar, seja por meio de cursos online, seja por meio de diálogos e de conversas com profissionais que você pode ter, seja como uma forma de você se inscrever, né, para oportunidades, palestras, diálogos. Eu acho que também há esse entendimento maior de que a arte não é apenas uma coisa, quando a gente está falando, subversiva, né? Você que quer viver da arte, você tem que ter a rotina, você tem que ter uma produção organizada. E acho que aumentou essa consciência da necessidade de você ter uma formação, de você se qualificar e de você ter esse dia a dia, ter esse contato com profissionais que são seus pares, né? Que estão ali no dia a dia trabalhando com a mesma função de você. Eu acho que, assim, claro, sempre tem casos de pessoas que veem a arte, que trabalham na arte, mas que têm outras profissões, porque não conseguiu ainda fazer da arte seu único ganha-pão. Mas tem profissionais que eu acho que hoje em dia que conseguem viver disso, né? Uma grande possibilidade que a gente tem hoje em dia são os editais de fomento, né? Que são muito criticados para quem não conhece a sistemática, quem não conhece a dinâmica, né?
mas que são editais que geram emprego, sabe? Gera a possibilidade de você ter produção cultural, de você ter teatro, ter cinema, ter literatura, ter álbuns musicais, ter apresentações de qualidade. O próprio advento também desses editais públicos, né, fez com que os artistas se qualificassem para compreender esses editais. Eu fui fazer curso disso. Sim. Eu ainda acho indigesto, só que eu vejo a necessidade burocrático, de você se aliar, pelo menos se aliar com alguém que não vai achar indigesto. Sim, alguém que... Então não adianta também ser o revoltado inconsequente também, né? Eu posso me aliar a alguém que faz essa parte que tem que ter aliança, tem que ter parcerias. Né? Aquilo que a gente está falando, né? Depois da parceria a gente falou da TV, né? De cada um ter a sua função. Eu acho que é isso. Eu trabalho também com projetos assim, via editais, né? Então você não acha isso chato? Eu já achei mais. Hoje eu acho menos. Hoje eu acho que eu consegui lidar com a chatice. Eu ainda consegui subverter um pouco eu isso. busco as parcerias exatamente porque eu acho que você não precisa também entender de tudo. E nem gostar de tudo, mas você precisa entender que é necessário se profissionalizar. E aí você vai buscar as parcerias para isso, né? Eu acho que é isso, é entender que para você trabalhar no meio cultural, é importante você agregar diferentes habilidades, né? Profissionais que tenham diferentes habilidades, né? Aquilo que eu falo, você consegue fazer arte sozinho, mas se manter sozinho já é difícil. Seja na divulgação do seu trabalho, seja você conquistar um público, e seja na produção mesmo, né? E tem que ter parcerias, tem que porque ter. É bem trabalhoso, muitas etapas para você cumprir na rotina. Fazer a arte em si já é algo que ocupa todo o tempo da gente. Sim, sim. Agora, o dia só tem 24 horas, então as parcerias são necessárias. São necessárias para poder abarcar coisas que você não tem, né? Eu acho que eu tenho visto também, Érico, que os artistas em geral estão percebendo a necessidade de se criar um repertório, sabe? De buscar conhecer, de ir a espetáculos, acompanhar o trabalho do amiguinho, sabe? Ver e saber e ler a respeito. Não encarar o amiguinho como um concorrente, competidor. Né? Não, cara, pra quê? Vai comer o seu fígado, não é assim. Não é assim. Às vezes mas nem sempre. Nem sempre. A união faz não só açúcar, faz a força também. A união é importante, né, para isso, né? E eu acho que está rolando uma compreensão disso, né? Da importância de se unir para se organizar e poder fazer com que a arte seja mais bem vista, chegue a um público maior. E eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Muito bem. Vamos aqui para o nosso slide que os convidados amam, Danilo. Nosso slide final, que é a maneira que o mundo tem de encontrar o nosso convidado da vez, no caso o Rafael, né? Que é a popular arroba. Aí, essa é a arroba pela qual o nosso convidado, o Rafael, pode ser encontrado pelo mundo, né? E não é Rafael com 2 T's, é com um T só. É o só. do 2 T's é o outro lá. É o do Angra, é o guitarrista do Angra. O outro lá, que sacanagem. Que isso. Mas é Rafael Bittencourt _, isso aí é meu perfil no Instagram. Quem quiser saber mais, quem quiser, super aberto para trocar ideias, só digitar lá. Ou também @TempoDecom, que é da Tempo de Comunicação e Cultura. Quem quiser saber mais também sobre o trabalho. Aí tem no meu Rafael Bittencourt _, tem lá do Trilhas da Pan, tem do Programa Rock, tem do Corredor Caipira, que é um outro projeto ambiental que eu atuo. Então, se eu for lembrar, não vou conseguir lembrar de tudo aqui. Mas o Instagram tá lá para isso. O Instagram tá lá para isso. Que bom que a gente tem um Instagram como um lembrete, né? Que bom. Eu já uso o Facebook para lembrar dos aniversários das pessoas, né? Porque lógico. Não lembro mais. A nossa agenda, né? Pra que lembrar se tem o Facebook? Exato, eu já nem tem o Zap. Nem faço esse esforço mais. Muito bom. Pra gente fechar de vez, o que vem pela frente aí, Rafael? O que vem pela frente em alguma área específica ou em geral? Não, assim? a sua vida na minha vida? Na cultura e no jornalismo. Cara, eu espero continuar cada vez mais galgando novos espaços, né? Eu falei do
do Quase um Cinquentão, né? Que é um livro que eu lancei às vésperas do Salão de Humor completar 50 anos. Eu quero transformar esse material num material impresso, né? Então, estou em busca de parcerias. Quem quiser aí nos dá uma força. Não vai mais chamar Quase um Cinquentão, porque ele já é um cinquentão, né? Então, eu tenho um projeto de transformar isso num livro físico, ampliando a pesquisa. Já tem algumas coisas ampliadas. Quero continuar o trabalho na Tempo D Comunicação e Cultura. A gente vai aumentar a nossa atuação. Então, tem projetos novos pela frente. Para quem, assim como eu e o Érico, gosta da linguagem do podcast, o projeto Corredor Caipira que eu falei, que é um projeto de conservação e restauração ambiental e de atividades de educação ambiental. Em breve vai sair um podcast específico sobre isso, sobre restauração, sobre questões ambientais. E continuar, cara. Eu acho que a banda Invasores em breve lança um CD. A gente está na batalha. A gente está na batalha aí para terminar os arranjos estão terminados também, né? Mas de poder fazer a gravação especificamente. Eu acho que o que eu espero pela frente é isso, é continuar o trabalho. Eu acho que essa continuidade do trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo, sempre aprendendo. Eu acho que eu busco sempre estar em constante aprendizado. A gente deixa de aprender quando a gente morre, ou não, né? Ou não. Vai saber, né? Vai saber, né? Mas eu tenho essa humildade de saber que eu tenho muito o que aprender ainda, então sempre busco aprendizado, sempre busco me qualificar, sempre busco ler bastante. Aquela paixão da leitura que eu tinha na infância eu tenho até hoje. E é isso, seguir a vida, seguir aprendendo e seguir produzindo. É isso que eu quero continuar fazendo aí. Que assim seja, né? Que assim seja, bom. Tomara. E sigamos em frente. Sigamos Rafael, em frente. muito obrigado, viu? Obrigado, Érico. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Aproveitar para estender aí meu muito obrigado pro Danilo, pro Enzo, toda a galera aqui que está aqui com a gente no dia a dia e que é muito legal, muito bom. A gente falou de parcerias, né? É muito bom você estar com pessoas que você admira, com pessoas que de certa forma a gente trabalha junto e que a gente consegue... puxão de orelha de vez em quando. Leva uns puxão de orelha de vez em quando e que a gente consegue fazer o dia a dia da imprensa piracicabana. E é muito legal unir forças. Isso é importante em todas as áreas. É isso aí. Na área não é diferente, na imprensa não é diferente. É isso aí. Vamos continuar unindo forças sempre. Beleza, obrigado, Rafael. Obrigado, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Mais uma figura ilustre aqui e mais um episódio do do Ilustre Podcast, que já está chegando nos 3 dígitos. Já vai chegar no 100º episódio. Meu Deus do céu. Mas continuamos, seguimos em frente. E na próxima quinta, às 8 da noite, no canal da TV Metropolitana de Piracicaba, no YouTube, tem mais um Ilustre aqui com mais um novo episódio. E simultaneamente estamos também no canal próprio do YouTube do Ilustre Podcast. E se você quiser saber dos novos episódios, temos a nossa agenda semanal no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, um abraço pessoal, rumo aos 100 episódios aí. Já a gente chega nos 100 episódios. Enquanto isso, vai acompanhando a gente nessa contagem regressiva aí. Até lá.